Seja bem-vindo ao podcast Badalando, um lugar que a gente traz boas histórias, pessoas incríveis e histórias que vocês entendam que todo sucesso tem um começo e não é fácil, certo? A gente está aí em vários episódios, espero que vocês estejam acompanhando e gostando. Mas antes de eu começar a apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria convidar você para curtir, compartilhar e deixar sua mensagem, que é muito importante para que a gente caminhe e traga pessoas que vocês queiram vir em assuntos pertinentes. Acho que até mais do que pessoas, mas trazer aos assuntos, porque aí você consegue ter a sua experiência aqui com a gente e a gente consegue entregar um conteúdo cada vez mais personalizado e interessante para você, beleza? Eu tô aqui com ela, que é empreendedora nata, especialista em questão do setor do turismo, amigo, viajar. Quem sabe é ela, não é ninguém não. Eu queria que vocês recebessem Carol Ascencio. Seja muito bem-vindo ao podcast Badalândia. Obrigada, David, obrigada. Bom, olá, né, a todo mundo. Obrigada aí pela introdução. Quem sabe eu gosto de viajar e gosto de Sim, você gosta e sabe como fazer dessa experiência a melhor possível, né? e desmistificando, né? Às vezes as pessoas têm, aproveitando o seu gancho aí, essa coisa da experiência melhor possível, uma coisa intangível, né, intocável. E eu O acho cara acha que não, quero ter um sonho de viajar em tal lugar, mas você vai dizer como é possível, né? qualquer viagem é viagem, né? Eu É. acho que qualquer viagem a gente aprende desde que a gente esteja disposto a aprender. E eu adoro aprender, né? Vou até aprender a falar olhando para a câmera depois, Sim, vou eu ter que quero que aprender você, essas eu quero que coisas. você fique muito à vontade aqui. O objetivo é a gente, na conversa, passar muito conteúdo para quem está nos assistindo e poder, da verdade, desse papo, poder fazer a diferença para quem está em casa ou em qualquer dispositivo, né? Que você pode assistir no celular, no computador, nas plataformas de streaming, né? Que o nosso podcast tá também disponível nas plataformas de streaming, de o cara pegar isso aqui e de repente mudar a vida dele e de fato ele ter a viagem, quem sabe, que ele tanto sonhava e não sabia como, né? Seria uma honra. Eu tô aprendendo a lidar com tudo isso, né? Assim, na verdade, eu sou de uma outra geração, sou de uma geração anterior a essa. E aí, depois que a gente passou por esses 2 anos de pandemia, eu comecei a estudar tudo isso, né? E comecei a consumir conteúdo de podcast. E é muito bacana você falar, poxa, olha que legal, né? Aprender É. alguma coisa, na Não, verdade, claro, e né? assim, eu sempre falo que às vezes a gente não tem noção da grandeza do conteúdo das nossas experiências, porque veja, tudo que você já passou, e a gente vai começar a falar agora, que eu quero saber como você chegou primeiro. Não, vou ser uma profissional, um agente de turismo, pode Agente falar? de Um viagem, agente de viagem. Como você chegou a ser um agente de viagem? Se isso foi uma escolha, se isso foi, foi um acontecimento, simplesmente aconteceu, ou você se preparou para isso. Mas é importante que nesses papos a gente traga essas experiências que, tipo assim, sempre para alguém vai fazer uma diferença que às vezes nem a gente sabe do tamanho daquela diferença que faz para as pessoas, certo? Carol, me diga, como foi que você entrou nesse mercado? Como foi que você decidiu assim, não, velho, eu já gostava de viagem e decidi fazer isso minha profissão. Me conta como você começou. Eu acho que eu já gostava antes de começar a fazer, né? Eu me lembro que eu sempre fui a líder da sala, eu sempre fui a que organizava os grupos, eu sempre fui que desde pequena dava aula para os meus vizinhos, botava todo mundo na garagem para fazer o dever. Isso era nato em mim. Eu, com 16 anos, pedi para o meu pai alugar um ônibus, porque eu ia levar a minha turma para o Oktoberfest em Blumenau. Eu sou Olha aí. paulista, né? Eu sou de Sim, São Bernardo do Campo. E aí, outro dia, assim, fazendo uma retrospectiva, né? sim. E respondi uma pergunta similar a essa. Eu falei, nossa, eu com 16 anos aluguei aquele ônibus. E eu aluguei uma casa em Blumenau, com 4 quartos, 2 banheiros. Fiz um banheiro masculino, um banheiro feminino. Caramba, fez a E a gente excursão. fiz a excursão, né? E aí, enfim, eu sempre trabalhei desde os meus 15 anos, meus pais tinham empresa, fiquei com eles e fui fazer algumas outras faculdades, entrei na PUC em arquitetura, entrei na Unip em psicologia, mas eu não me identifiquei com nada.
E por fim eu entrei na Anhembi Morumbi para cursar turismo. Já foi o vestibular para turismo mesmo. Fiz. Na época só existia turismo na USP e na Anhembi Morumbi. Eu entrei na Anhembi Morumbi. Então, no caso, você já é uma Então, é aí que vem o pulo do gato. Eu fiz o primeiro ano da faculdade e aí a gente coincidiu com o Plano Collor. No Plano Collor, meus pais faliram. seus pais e uma boa Meus parte pais é do metade do país. Brasil, né? E aí eu tive que optar por ou estudar ou trabalhar. Eu não Entendi. conseguia fazer as duas Isso que é coisas. 90, né? 91, 91, é. Nesse ano, os meus pais fecharam a empresa e eu fui trabalhar numa agência de viagem, meio que de paraquedas ou não, porque eu já A empresa era de quê? era confecção. Confecção. É. E aí fui trabalhar numa agência de viagem, já tinha cursado o primeiro ano, né, da Sim. universidade, só que assim, não era uma escolha para mim, porque eu moro em São Bernardo e a faculdade em São Paulo, então Sim. e mesmo que eu pudesse estudar, era caro, era particular, então eu recém-chegando, né, na agência. Enfim, são os tropeços da vida que acabam levando a gente para o mesmo lugar. E eu comecei a trabalhar com turismo nessa agência. Era uma agência especializada, chama Dimensão Turismo, era uma agência especializada em Disney, né? Sim, E já aí foi logo no mundo mágico. logo. E aí começa a minha história, né? Porque eu comecei a trabalhar aí, então, em 1991. Estou dando spoiler aí com 20 anos de idade, estou dando spoiler da minha idade. Eu não gosto de perguntar assim, né? Você já falou, mas eu não sou indelicado. Porque tem pessoas que têm problemas com a Não idade. tenho Mas problema eu sei que nenhum. você não Tenho tem. problema nenhum. Mas me diga, antes, só pra gente chegar nesse início, quando você fez, né? Que eu acho que é bom a gente falar essas coisas, porque às vezes as pessoas não têm noção de responsabilidade. Por exemplo, você com 16 anos, você organizou essa excursão. Quantas pessoas, mais ou menos? 40. Levei Então, um ônibus cheio. e tipo, fez, organizou tudo Tudo e e. deu tudo certo. E a gente foi, a gente voltou. Eu sou brava, eu era brava desde 16 anos. Para trabalhar, eu sou a melhor amiga para dar risada, mas para trabalhar, eu sou uma pessoa muito, muito correta. Assim, os meus vendedores, o pessoal que trabalha comigo, eles já sabem até da ladainha que eu faço. Eu acho que a parte técnica é muito importante para o sucesso de uma viagem. Tem muita gente que fala, poxa, deu tudo errado, porque assim, o dar tudo errado numa viagem não depende da gente, depende do Sim. comissário, do Tem os avião, se fatores chega, se não externos chega, todos se que, né? choveu, se não É choveu, se o hotel tá semelhante a fazer um evento. Exatamente, David, exatamente. Não é Não só o show, depende da é. gente. Por mais que a gente faça as coisas de forma correta, Sim, depende de fatores externos, muito mais de fator externo do que da gente. Porém, se você faz a parte técnica, como você nos seus shows e como eu, sim, né, em sim, viagem, se você tem a parte técnica toda organizada, né, você tem sucesso. Então é o que eu brinco, deixa os perrengues para ser perrengue engraçado, né? sim. Arriscar fazer coisas, então meus meninos todos já sabem. É documentação, É uma visto, é responsabilidade muito grande, porque responsabilidade que muito grande. acontece? Toda viagem é regada de alguma expectativa. Sim, Seja ela um lazer, uma viagem romântica, né? Enfim, sim. sempre tem uma missão ali, né? E se a pessoa tem essa experiência negativa, aquilo fica, é uma É. marca, digamos assim, é uma mancha que fica ali nas A lembranças gente, da pessoa, a né? gente mexe com o sonho, com o imaginário, e você entrega, quando o cliente sai da loja, você entrega um pedaço de papel. Hoje Isso. em dia, você nem entrega mais pedaço de papel, porque a assinatura de contrato é Eletrônico, eletrônica, graças a Deus, né? né? Então, assim, hoje você não entrega nada. E é o que eu digo, a gente entrega a nossa palavra. E o combinado nunca sai caro, né? Se acaba no decorrer dos anos, você desenvolve algumas técnicas assim, porque você atende muita gente, né? Então, hoje do tamanho da empresa, tal, você atende muita gente, você fala, bom, não é que você não... Quando você tem uma empresa pequenininha, você trata todo mundo pelo nome. Quando fica muito grande, né, você não consegue. Mas eu tenho técnicas infalíveis, né? Queremos saber Não, todas elas. eu tô dizendo assim, até por causa de documentação. Por exemplo, Sim. uma coisa comum, vou te dar Olha, uma vamos coisa já. começar. Já prepare papel e caneta aí. Ó, Dicas da Carol. uma coisa comum, documentação. Gente, documentação é simples, sabe? É assim, RG é uma documentação, Sim, né? Habilitação também, daí começam os derivados, né? Então, assim, qual é o documento oficial? RG. Quais são os derivados? Habilitação, carteira funcional, né? OAB, CRM, não sei o quê, esses são derivados. Então, certo. original é o RG. Se você tem um RG, a chance da tua viagem dar errada de 0 a 10 é zero, Aí, já melhorou, já. certo? Certo. Agora, se você usa só a sua carteira funcional, o seu OAB, por exemplo, você não embarca América do Sul.
Olha aí. certo? E aí eu te falo mais, se você tem uma habilitação e não é o seu RG, se você estiver em Foz do Iguaçu, você não faz o passeio para atravessar para o outro lado, para fazer a imigração Com a ali na carteira de de habilitação, não. habilitação e nem com a sua funcional, porque você está mudando de país. Você faz uma imigração, vamos dizer, quando você vai para o Sim, lado sim, argentino, sim. né? Então, é o que eu brinco com todo mundo. Qual é o documento oficial? RG. Então, você. Derivação, você tem que fazer a pergunta se dá ou se não dá, se pode ou Certo. se não pode. RG Certo? sempre. Sempre, né? Ah, Carol, mas eu não tenho meu RG, eu só uso a minha carteira funcional, tudo bem. E eu vou para Buenos Aires, América do Sul, Mercosul, você tem passaporte? Beleza. Qual é o documento oficial? Passaporte. E o documento oficial é RG. O É, porque resto tem que às vezes perguntar. o cara quer. Não quero viajar pra fora, mas ele nem sabe se ele de fato pode viajar, né? É, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não dão importância e é o que já sai tudo errado na tua viagem na largada. E quanto tempo você, assim, demorou pra aprender? Porque você, voltando lá, você começou a trabalhar lá na agência, né, 91 e tal, e aí você pegou, acho que aquela experiência que você teve lá na escola fez total diferença pra você escolher de fato pra onde você queria ir, né? Você chegou a fazer a faculdade, foi trabalhar numa agência e não terminou a faculdade. Exatamente. Não terminei a faculdade, comecei a trabalhar nessa agência, mas eu tive uma professora muito boa, muito chata, na verdade, né? E na época, veja, na época a gente não tinha internet, não tinha site de hotel, não E, tinha nada disso. assim, como é, tipo, você estudar, turismo, pra ficar viajando? Como é que... Ó, guia quatro rodas, lembra do guia quatro Lembro, rodas? Tinha lembro. muita gente que viajava de carro, abria Sim. aquele mapa Não, dentro guia do quatro rodas, eu carro. me lembro aqui em Aracaju, que você tinha o... Qual é o restaurante, rapaz? Que é 5 estrelas no guia. Era... Como era o nome do Isso! restaurante? Aqui eu Ali... não sei, É, não tinha um sei. restaurante, o... Ah, eu vou... Sim, mas os Depois eu restaurantes lembro. eles eram Classificados, é categorizados isso, exatamente, exatamente. exatamente. Hoje você vai no TripAdvisor, né, É, para tem o ver. TripAdvisor. E vai num E monte de puxando, outras e coisas. puxando aqui pro nosso local, tem um Traz a Conta que faz esse trabalho aí de Exato, triagem exato. pra gente Sim, sim, aí. sim. Mas eu tô dizendo assim, né, em proporção, porque Sim, era o Guia Quatro Rodas, ele era nacional, né? nacional. Você ia lá e tudo mais. Então, os hotéis, eles tinham lá os iconezinhos do que tinha, né, nos hotéis nacional. E no internacional, o guia se chamava Index. Era um bicho dessa grossura, Uma, uma, desse uma tamanho, que para enciclopédia pegar o básica. negócio, você tinha que vir duas pessoas, abria na mesa e a fotinho do hotel era desse tamaninho, porque era do mundo todo. E esse Sim. guia era uma vez por ano, assim como o guia quatro rodas, né? Assim, é engraçado falar de novo, né? Eu costumo dizer que quem emitiu o bilhete com caneta Bic ponta fina, né? Quem mexeu no guia quatro rodas, quem mexeu no Index, quem confirmou reserva por Telex antes do fax, E quem entendeu? passou o cartão no No, carbono. no, no ralou, né? Que a gente falava ralou o cartão, né? Então, assim, essa é a base que a gente tem. Entendi. Obviamente que a gente não pode ser saudosista, porque tem muita coisa que hoje a tecnologia traz, né? E assim, é maravilhoso você Sim. ter acesso a tudo isso. E aí, só que assim, né? A base, o estudo, o gostado que você faz, né? Ela precisa continuar, porque hoje o nosso cliente senta na mesa, ele já sabe até o restaurante que ele quer jantar em Paris. Sim. E aí, né? E aí, veja, na sua experiência começou, é, isso lá em São Bernardo, né? É, lá em São Lá Bernardo. em São Bernardo. E aí, desse tempo você começou, como foi que você vem parar em Aracaju? Vou tentar ser breve, tá? Senão a gente vai Vá, ficar aqui, tipo assim, fica à uns 4 vontade. dias e meio. Nós temos. Veja, essa agência era especializada em Disney, né? E a gente tinha um treinamento bem pontual para isso, então a gente sabe nome de rua, nome de hotel e Sim. tudo mais. E eu fui me apaixonando já desde então, porque eu, com 15 anos, eu não fiz a viagem para Disney. Meus pais não Ah, tiveram condição de pagar. certo. E aí eu comecei a me especializar ali com tudo aquilo. Nas temporadas de dezembro e de julho, a dona da agência e a minha gerente iam acompanhando os grupos. E eu falava, eu também quero ir. Não, mas você não fala inglês, Eita, né? Aí, caramba. beleza. Aí Botou depois de água no show. alguns anos, água no chope. Botou água no show. Só que eu sou dessas, né? Eu fico ali, eu falo, poxa, eu também, né? Eu também queria, né? É, porque tipo, como é que você vai vender? Eu fico assim, pô, você vai vender Disney. Sem viver a Disney lá, acho que não é a mesma coisa. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, David. Eu vou falar que eu
Hoje eu acho que eu nem sei mais o nome das ruas, mas na época eu sabia tudo, eu explicava tudo, porque a gente fazia aquilo tantas vezes, né? E eu Sim, acredito que o sucesso é aquilo que você faz com certeza. repetidas Com vezes, certeza. repetidamente, né? Então eu era muito dedicada, eu sempre fui muito dedicada. E aí, enfim, depois de alguns anos trabalhando lá, eu saí, pedi para sair, fui para Nova Zelândia fazer um curso de inglês. Era para eu ficar 6 meses, eu fiquei 2 anos e meio. Mandei minha mãe, mandei minha mãe resolver minhas coisas aqui. E aí, fiquei 6 meses na Agora na Nova Nova Zelândia é o inglês mesmo, inglês que é britânico, né? A britânico. colonização é Certo. britânica. Depois eu fui para a Austrália, fiquei 1 ano na Austrália. Depois eu voltei para Nova Zelândia, fiquei mais 7 meses. Depois eu fui para Tailândia, fiquei mais 5 meses. Tailândia, me Eu conta isso, fiquei. Tailândia, pô. Tailândia De, foi de Nova roots. Zelândia para Tailândia, É muito comum, né? O é? neozelandês ou o australiano, eles viajam muito e viajam muito por aquela área, né? Então, Ásia, E você eles vão muito tinha, para e Indonésia. você tinha quantos anos nessa época? Da Tailândia, assim. 20, eu saí do Brasil com 26, voltei com 28. E essa 26 experiência a da Tailândia deve 28. ter sido a mais maluca, não? Foi muito bom. Eu trabalhei muito, trabalhei de faxineira, trabalhei em restaurante, trabalhei em buffet, E trabalhei também no perrengue o inglês plantação veio de daquele kiwi. jeito, de kiwi. Eu ia colher kiwi, porque tem a temporada de colheita de kiwi, a gente ia para como se fosse uma fazenda, né? Cada um Sim, tinha os seus bangalôs ali. Eu tenho amigos até hoje. Tem uma portuguesa que se chama Teresa, que casou com é, Matt, que mora em Londres, e até hoje é minha amiga. A gente se fala pelo é. Instagram. Foi incrível, acho que todo mundo devia passar por essa experiência, experiência raiz mesmo, sabe? Não é essa experiência Nutella que a É, de galerinha Instagram, né? De fazer as fotinhas, é, e no lugarzinho é, é, certinho. não tinha lugar instagramável, porque não tinha nem Instagram na época, né? E você sozinha. Sozinha, sozinha. Eu ligava para os meus pais um domingo por mês, porque era caro ligar. A gente comprava um cartãozinho, sei lá, acho que era de US$ 20, falava tipo 3 minutos, assim. E era carta, a gente mandava carta. Aí no meio dessa viagem Caramba. começou o MSN, né? Não é Sim, é MSN? MSN, é o Messenger. E aí sim que no finalzinho, assim, mas enfim, essa foi minha experiência, né, assim, de vida. Quando eu voltei, eu quis ir trabalhar na CVC, porque eu tive uma visão que a CVC estava, uma visão não, né, eu tinha a percepção, na verdade, que a CVC estava crescendo muito no mercado. Eu Certo. falei, não, eu vou para uma empresa que está crescendo, porque, poxa, eu saí, estudei, me aprimorei, falo inglês fluente, vivi tudo isso aí do mundo, eu queria ir para uma empresa Mas aí, maior. nessa empresa que você trabalhava, você conseguiu viajar pra Disney por ela ou não? Não, eu nunca fui com eles para Disney. Nunca fui Caramba. com eles. Daí voltei, fui trabalhar na CVC. No primeiro ano, quando fazia 1 ano que eu estava na CVC, teve um fan tour para Disney. Aí agora chega o E, momento. e aí ninguém no meu departamento tinha visto, porque o povo que estava no meu departamento já trabalhava lá há 1000 anos, tipo 10 anos, Sim. 12 anos, e eu era a única que tinha visto americano. E aí eu fui nesse fan tour para E aí, Disney me conta, essa e primeira expectativa, saiu dos foi papéis, dos treinamentos pra em viver. 99. 99, né, Binho? Que eu fui 2000, talvez, em 2000. Hum. Então foi a primeira coisa. Foi mágico, né? Foi assim, foi. Bom, o tanto que eu chorei da primeira vez que eu pisei na Disney, eu choro até hoje. Mas a Disney é um negócio fantástico, assim, né? Porque quem vai quer É, voltar sempre. e tem uma história, né? Tem a história do Walt Disney também. Ele também foi um empreendedor, né? Não, Ele ele, a também. história dele é fantástica. Eu É, assisti o documentário dele na Netflix, recomendo, inclusive. eu também. Assista lá o documentário, porque, meu amigo, você é uma lição de vida, de resiliência, de empreendedorismo nato e de pensar em como materializar os sonhos, né? Eu acho É. que isso daí são Ele, coisas as sacadas na Disney, assim. Tem coisas da Disney que eu vejo, assim, que eu vi muito eu nunca fui, minha esposa já foi Mas a gente, duas mas a gente vai vezes. marcar essa viagem pro ano que vem, né? Vamos tentar, porque a mulher tá me cobrando. Disse que aí antes Boa. de ter o filho, quer ir lá na Disney É novamente. isso mesmo. Aí, mas tem uma sacada da Disney, assim, que eu vi alguns treinamentos de vendas e questão de como eles fazem o encantar do cliente lá, que é muito fantástico. Você para assim, rapaz, como o cara pensou até nisso? É. Tanto é que a Disney da Flórida surgiu porque a Disney da Califórnia, ela tem acesso com o mundo lá fora, né? Sim, Tá aqui na rua, você entra. E aí tem toda uma história, né? Que eu não vou me aprofundar, mas ele queria
que as pessoas que entrassem dentro do complexo desconectassem, Sim, né? total. E na Flórida é mais ou menos assim, né? Porque por exemplo, para você entrar no Magic Kingdom, todo mundo fala assim: ah, amanhã eu vou fazer o Magic Kingdom. Você tem que sair uma hora. Você tem que lembrar o seguinte: da hora que você estaciona o carro no estacionamento até a hora que você pisa os pés dentro do parque, é uma hora Uma praticamente. hora. Porque você estaciona, você vai, você pega o trenzinho, você vai até não sei aonde, daí lá você tem que decidir se você vai de ferro, se você vai de É monorail. porque são várias coisas pra você viver até. Exatamente. Não, é porque você passa, é longe. Porque a Sim. ideia dele era fazer um negócio, tipo assim, uma ilha, vamos dizer assim, para que as Uhum. pessoas não tivessem uma conexão com o mundo de fora, que os pais não fossem para lá pensando em ir embora ou pensando em ir ali fora resolver um problema. Vamos dizer para os dias de hoje, né? Porque logicamente, que naquela época não tinha isso, mas é mais ou menos assim: vou deixar as crianças brincando aqui no Kids Club e vou ali pegar meu celular e vou resolver um monte de bucha. Não, entendeu? Então era para as pessoas curtirem e tudo mais. Então, assim, tem toda uma magia, tem toda uma história. Eu não canso de me encantar. Quando a fronteira abriu, dia 8 de novembro, a gente já foi dia 10, eu chorei de novo. E assim, e pra gente transmitir, assim, pra quem tá assistindo e que, assim como eu, ainda não foi, né? Quando você chegou lá, o que foi que mais lhe impactou, assim? Eu sei que você já foi lá com bastante informação, porque você fez o treinamento, você vendia aquilo e tal, mas o que foi que assim, você chegou entrei no parque lá. O que foi que ele, tipo assim, lhe encantou logo de imediato, assim? Eu acho que o visual é muito importante, né? Assim, a magia eu não sei, eu acho que eu não sei nem falar em palavras assim. É que eu acho aquele lugar mágico. É exatamente essa a conotação que eu tenho. Então, quando você entra, é uma perfeição, é uma magia. Você olha ao redor, assim, são tantos detalhes, são tantas coisas pequenininhas que, assim, não repete. Se você for 10 dias consecutivos, você vai ver 10 coisas diferentes no mesmo lugar, Sim, né? Então, assim, é uma preocupação. Trazendo para o nosso ramo, né, que a gente é de vendas, de sim, empreendedorismo e tudo mais, é mais ou menos assim, como você deseja que as coisas funcionem dentro da tua empresa, sabe? Assim, sim. os detalhes, que todo mundo tem aquele mesmo acolhimento, né? É aquilo que você É fala a assim, pessoa se sentir única, né? Tipo é, assim, tem coisas que no treinamento falou, por exemplo, tem o lance das lixeiras, tudo é muito limpo, então o cara tem um sistema para sugar o lixo por tal, porque a lixeira não pode ficar cheia. Aí tem, se eu não me engano, a cada 4 passos, ou é 6 passos, tem uma tem um lixeiro. lixeira, né? Pô, quando o cara sai, você tem uma rampa para ser a saída ser sem obstáculo, ser mais de boa, Acessibilidade, David, acessibilidade. é tão assim, ó. Você não vê os funcionários, tem todo Não, é um, tudo por né? baixo, é Tudo tudo por por baixo. baixo. A gente já sabia, isso é meio que um folclore, vamos dizer assim, mas aconteceu com a gente. Eles vendem os sorvetes, né, que é o formato do Mickey, que é um sanduichinho, um que é Sim, picolé, não sei o quê. E numa ocasião, a minha filha abriu o sorvete e caiu no chão. Tava mole, né? Tava muito calor, sim. e aí caiu no chão. Daí, na hora que caiu no chão e tava bem do lado da barraquinha, aí eu falei: olha, o dela caiu, tal, eu queria outro, né? Fui comprar outro. Ele falou: de forma nenhuma, ele me deu outro sorvete, né? Então, assim, isso é uma coisa que me encanta. Me encanta, em termos de Estados Unidos também. O americano, ele acredita na tua palavra, né? Sim. Então, assim, É tanto lá que lá não tem grades, não tem paredes, né? mas a palavra é uma coisa que vale. Isso daí não deveria ser uma coisa que deixa a gente tão Sim. assim, sem Deveria ser normal, né? deveria, deveria, né? Mas assim, eu sou suspeitíssima para falar. A Disney é um negócio que fascina assim muita gente. Então, já que a gente tá no assunto Disney, me diga dicas. Qual o melhor período de viajar para Disney? Hoje, como é que eu começo a pensar em Disney? O que que eu preciso ter e fazer para Disney, para ir fazer uma viagem dessa da Disney? Vamos deixar a Disney mais perto aí das pessoas que estão nos E é assistindo. mais simples do que parece, Olha aí. sabe? É uma coisa que eu tenho conversado muito em loja com clientes, com amigos, é que a gente precisa, assim, é óbvio que a gente consome um conteúdo visual hoje em dia muito mais fácil, tanto de YouTube, Instagram, enfim, todos isso daí. Só que a gente não pode fazer desse conteúdo uma coisa inacessível. Eu acho Sim, que tem muita gente se frustrando por achar que tudo é muito inacessível. Óbvio, vamos lá de novo, né? Não é Alice no País das Maravilhas. claro. Mas eu acho que se você tiver o objetivo de fazer uma viagem e se programar, e daí eu vou levantar uma bandeira de agente de viagem, né? Porque
eu falei numa outra entrevista que eu dei assim, ó, quem é consumidor de site, é consumidor de site. Você não precisa de ninguém para te ajudar, Sim. né? Então, vou dar um exemplo. Eu olho lá, sei lá, um fogão, uma geladeira, sei lá, qualquer coisa. Eu só olho, porque eu não tenho a Certo. menor paciência, eu não sei comparar. Quem faz tudo isso lá em casa é meu marido, porque ele sabe olhar Sim. dimensão, O homem da tamanho. tecnologia lá. É o homem É, é que o, é o, é desenrola. o Google Mundo é ele, entendeu? Eu só consumo esse conteúdo digitalmente falando, Certo. né? Meu filho hoje perguntou assim, mãe, quanto custa um amaciante? Eu falei, eu sei lá quanto que custa um amaciante, aí, É, né? papai Mas papai sabe. planilha sabe tudo. Então, assim, a gente tem, é o que eu falo, de inteligências diferentes, né? Então, obviamente que a gente não pode, não, todo mundo pode. Mas vamos lá, o que eu consumo de conteúdo, eu tô consumindo e falo, poxa, que legal, tal, não sei o que, não sei o que lá. Não significa, é igual roupa. Você tá vendo lá a menina com uma roupa X, PTO, YZ, maravilhosa, fala, nossa, que lindo. Quando você veste, É verdade. não é nada disso pra É. você, né? Então você precisa experimentar. Vamos lá. Disney, primeira coisa, passaporte e visto. Você tem a É. ideia de. Você tem passaporte? Não Fala, tem. então vamos tirar. Tem que tirar o passaporte. Visto, daí tem que tirar. Por quê? Dois motivos. Hoje, tirar um passaporte. Quanto tá, Valber, o passaporte? Papai planilha aí. Du- Ligado. Uns R$ 250 para tirar um passaporte. Aqui em Aracaju tira? Tira na Polícia Federal, é Lá no tranquilo, aeroporto. entra no site, você agenda e vai lá, tá? É Beleza. super tranquilo. Visto a gente só pode agendar para Recife, São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro. Normalmente a gente agenda para Recife. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente só está agendando o visto para julho do ano que vem. Então, Porque hã? 260 o 160 passaporte. E o passaporte. visto deixa eu ver, 2 vezes 5, 10, deve estar aí quase perto de R$ 1.000 para tirar o visto. Então, 1.260 só para ele poder ir. Então vamos lá. Aí uma família de 4 pessoas já deu 5 pau. Já disse. Então, eu E queria. essa conta o cara não Não faz. Ele só faz a faz, passagem. Deu uma não faz. promoção de passagem, tá? Vamos embora. Mas aí ele não faz essa conta. Ou ele fica, nossa, que legal, nossa, eu quero ir para Disney, mas eu quero ir assim, 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 e não sai do lugar. E essa conta o site não dá. Não dá. O site não Não dá. dá. Então, a primeira coisa, quando eu atendo alguém que fala assim, eu queria ir pra Disney. Você tem passaporte e visto? Porque, veja, se é uma família de 4 pessoas, você já vai gastar aí uns R$ 4.000 mais ou menos, né? Vamos tirar por baixo. Sim. Pronto. Aí, para você ir, se você nunca teve visto, você tem que ir para Recife. Ou para Recife, ou para Rio, ou para São Paulo, ou para Brasília, porque você vai para uma entrevista. É obrigatório. Sim. Você vai para colocar as digitais e no outro dia você vai levar o documento. Então, assim, vamos lá de novo. Você tem mais uma viagem para fazer. Então, velho, se você tá programando ir no ano que vem, você já tá atrasado. Já foi, né? Entendeu? Só vai poder, só tá agendado para julho, né? Exatamente. A partir do momento que você é aprovado, você já pode ir? Ou não? Ainda tem Sim, um sim, sim. tempo. Porque você é aprovado ali na entrevista e daí 10 dias você já recebe o passaporte em casa. Então, por exemplo, se hoje eu quisesse ir para Disney, eu só poderia programar lá para setembro e diante. E olhe lá, a E olhe depender lá. de quando a gente conseguir a sua E aí, entrevista. quando você chega nesse atendimento, por exemplo, tem todo esse trâmite, e aí é a diferença do agente de viagem. Que Exatamente. você tem todo um aparato já pronto para entregar. Olha, velho, o procedimento é esse, faça isso, faça isso. A gente, inclusive, faz assessoria do visto, preenche formulário Sim. e É um faz. produto que você tem, É um então. produto que eu tenho também. Por quê? Veja, David, é aquela velha história. Como é que você vai chegar ali se você não passou por esse caminho Não, aqui? total. Não tem como, né? Total. Então, às vezes, de novo, eu tenho insistido muito nisso. Às vezes as pessoas se frustram, mas elas nem começaram ainda, Sim. né? Aí fica consumindo um conteúdo, nossa, ela vai para Disney 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes no ano e eu não posso. Não, todo mundo pode. Hoje, É todo só se mundo que, programar, né? obviamente, né? Todo mundo que trabalha, que tem uma renda. Daí eu costumo dizer assim: minha segunda pergunta é: quanto você pode pagar por mês? Porque uma coisa é você me dizer assim, Carol, eu só posso pagar R$ 1.000 por mês. Então, a Certo. gente tem que fazer uma programação um pouquinho mais extensa, Certo. tá? Mas o cara pode fazer assim, mesmo até nessa parte da documentação, tudo. Então, documentação é a coisa que é a primeira coisa que eu acho que você tem que tirar. Depois que você tiver passaporte e visto, a gente vai para a segunda etapa, que é quanto que eu posso dispor por mês, Não, entendi, né? mas por exemplo, mas nessa parte do planejamento financeiro, se o cara, que tipo, vamos falar rapidinho aí, se for uma família,
A gente tá falando só de documentação de R$ 5.000. Exatamente. E aí você tem essa opção de o cara fracionar isso ou não? O cara Não, não, esse daí, passaporte e visto, é tudo no é cacau. tudo. Tudo Entendi. não é Tudo à porque vista. não é a gente que determina, né? São as Entendi. taxas, os DARFs que você paga para Então, se você passaporte. já está assistindo aí, já junte suas economias para Exatamente. começar. É, e precisa mesmo. Às vezes a pessoa até tem esse dinheiro para já fazer essa documentação. E outra, passaporte vale por 10 anos. E o Sim. visto também vale por 10 anos. Ah, Carol, mas e se eu tirar o visto e o passaporte? Não interessa, você viaja com 2 passaportes, um com visto válido, o outro com passaporte, né? A gente, quando viaja, por causa da idade das crianças ser diferente e tudo mais, a gente viaja com 8 passaportes. Um passaporte, um visto, passaporte, visto, passaporte. Daí, daqui a pouco, um vence o visto, viaja com um só, daí é 7, é 6, depois volta para 8. Então, assim, isso é o de menos, é um documento. O visto americano hoje vale ouro, Sim, e aí né? passando por essa questão de visto, né, que eu sei que eu acho que é o mais burocrático, vamos dizer, o mais difícil, seja o dos Estados Unidos, né? Qualquer pessoa pode tirar, quem não pode, quem pode. Qualquer pessoa pode aplicar o visto. Aí, assim, dicas rápidas, né? Anota. É, Hoje, meu amigo, olha, hoje é dica, meu amigo. Olha, papel e caneta aí, que se você não programar a sua próxima viagem hoje, você não fez nada. dicas rápidas. Você trabalha, você declara imposto de renda, você tem um holerite, você tem a sua esposa trabalha e tá tudo certo, você pode aplicar o visto. Na verdade, se você não trabalha, se você não declara imposto de renda, se você não faz nada disso, você também pode aplicar, Certo. certo? A questão não é essa. A gente faz, na verdade, uma pré-entrevista com as pessoas Você já tem, que tem esse você já serviço. sabe o que ele perguntar, você já vai fazer um treinamento. Não, a gente manda um formulário para você responder. David, Certo. responda aí. Você ganha quanto? Você é registrado? Você não é registrado? Você é autônomo? Isso não tem problema. Você pode ser autônomo e pode ter um visto, Certo. né? Ah, Carol, mas eu declaro imposto de renda autônomo. Desculpa, isento, Certo. né? Não tem problema, você declara imposto de renda. Para o americano, essas coisas valem. Declarar imposto de renda para o americano, ele não olha quanto que você declara. Ele olha que você é um cidadão que declara. Ou Certo. seja, se ele precisar te Você não procurar tá aqui dentro do escondendo, Brasil, ele te sei como acha. te achar. Entendeu? Vamos pensar por esse lado, mas não é isso, mas é isso, vamos assim dizer. Então, assim, a gente faz uma préviazinha com você, e daí a gente vai falar assim: olha, veja, na nossa opinião, você tem chance de conseguir o visto, né? A gente não mente, a gente não inventa história. Não, mas e se eu comprar o pacote e disser na entrevista que eu já tô com o pacote comprado? Eles não querem nem saber. Não é essa a questão, né? A questão é outra. Uma história rápida. A tia de uma amiga nossa fez o visto por aí. E o cara achou por bem, porque ela é aposentada, uma senhora de 75 anos, achou por bem, a pessoa que preencheu o formulário para ela, achou por bem dizer que não era para ela falar que a filha dela morava nos Estados Unidos. Sim. E a filha dela mora legalmente nos Estados Unidos. Tem ela, o marido, os 2 filhos, e ela estava indo para ficar com a filha dela. Como assim eu não vou falar isso? Sim. Aí ela, uma senhora, fez o que o menino mandou, foi Certo. negando o visto dela, por inconsistência. Agora a gente está reaplicando o visto dela. E é muito rígido mesmo essa conversa, o cara aperta. Veja, se você não estiver mentindo, não é rígido. Entendi. Entendeu? Você tem que falar a verdade e responder sim ou não. Não fica contando muita história, sabe? Entendi. Não é muito rígido. A gente tem um caso de um amigo nosso, um senhor, que é autônomo e que a gente convidou para ir fazer. O Valber foi fazer uma prova lá de Ironman, ele também foi fazer. A gente convidou ele para ir com a gente numa época e ele foi tirar o visto. E Iron Man, né? O cara é brincadeira, não. Ele não é triado, é Iron Man. O nome da prova é Ironman. E aí a gente convidou ele para ir com a gente. Logicamente, a gente custeou a viagem e tudo mais. Na hora do visto, o Valber explicou para ele, falou: você vai falar a verdade. Quem está pagando é o Valber, tá aqui o cartãozinho dele, ele é dessa empresa, tá aqui o imposto de renda, não sei o que. E ele recebeu o visto, ele falou a verdade, né? O que não dá para falar é mentira, né? Entendi. Então, assim, hoje tá... Na vida, né? O importante é não mentir. Infelizmente, assim, Faz parte. tem muita gente que às vezes, né, tá indo com uma segunda intenção e tudo mais. A gente, é o que eu falo para todo mundo, a gente trabalha com visto de turismo. O resto que as pessoas vão fazer não me diz respeito, entendeu? Vende uma passagem só de ida? Eu vendo. Se você fizer aqui um escrito dizendo, eu que tô pedindo uma passagem só de ida, eu não sou cidadão do país, porque quando você entrar na imigração, eles vão te pedir de volta. Sim, entendi. Né? Então, assim, não tem truque. O grande problema, né, do brasileiro, de uma forma geral, são os truques, né? E não tem truque, né?
E é assim na vida, e é assim com o preço das coisas também, porque Não, não com tem certeza. truque, Não tem. entendeu? E aí, o que acontece? Você vai na Disney, finalmente, nesse fan tour, conheceu, viveu na prática essa experiência. E aí, como foi que você chegou? Não, vou empreender nisso. E como você chegou em Aracaju? Também É, quero o saber. empreendedorismo eu acho que foi acontecendo, né? A Disney foi muito importante essa viagem. Eu fiquei mais alguns anos lá em Santo André. Na verdade, eu conheci meu marido lá em Santo André, né? É, o E Valbert que ela fala, é o marido dela. o Valber é meu Que marido. participa de provas de Ironman. E É, é o cara da é planilha. porque para me aguentar ele tem que fazer Ironman. Mas aí a gente ficou lá. E aí a CVC começou a expandir, né? Começou a abrir franquias e tudo mais. E o meu ex-gerente abriu a franquia de Salvador. E a gente, eu tava grávida ainda do meu primeiro filho. Salvador foi a primeira do Nordeste? Foi a primeira do Nordeste, Salvador? Não. Quem foi a primeira do Nordeste? Pernambuco, Ceará, né? Vendo? Tá vendo? É o Google Google. Tempo, Google Vida. É, e aí ele veio abrir a franquia de Salvador e a gente veio junto, né? Na verdade, o Pedro nasceu e eu vim com 21 dias para Salvador, Caramba. achando que eu ia ter a minha licença maternidade na beira da praia, né? Com uma semana que eu estava em Salvador, eu Já comecei a tava trabalhar já. vendendo pacote. Já estava. E aí a gente ficou 2 anos e meio lá e a CVC abriu a oportunidade de novas franquias e abriu a Praça de Aracaju e nós viemos para cá. Não foi tão simples assim, né? A gente não tinha dinheiro, não tinha afiador, não tinha nada disso. Nossa primeira salinha foram 24 metros quadrados. Caramba. Era eu, Valber e mais 4 funcionários, dos quais 2 estão comigo até hoje. É mesmo. Davi e Soraya estão comigo até hoje. Ah, Davi eu conheço, Davi você Davi. conhece das baladas e Das Soraya é minha baladas. gerente geral hoje. Ah. Né? Então, assim, o empreendedorismo, na verdade, né, ele vai acontecendo, né? É a vontade de dar certo. Mas eu acho que esse bichinho do empreendedor já lhe pegou quando você tinha 16 anos, que você É, organizou é. aquela excursão para sua galera, e isso aí foi talvez determinante para você estar até hoje, É. né, Às vezes nesse mercado, né? Às vezes eu fico pensando assim, né, em que momento, né, quando as pessoas falam de... Porque empreendedorismo é uma palavra nova, né, na verdade, né? É um jeito antigo, né, da gente, Sim, mas sim. você, por exemplo, foi um mega empreendedor, né? Você tinha o site. Quem tinha site naquela época, gente? Não, Pelo amor de Deus, eu a não sei gente nem onde que maluco. aperta o botão para É, fazer um site. a gente foi maluco, assim, em 2002, a gente Badalando fez 20 anos, e numa época que câmera digital era artigo de luxo. Não é isso? É uma coisa muito diferente, né? Quando você falava assim, anuncia, faça um banner, né? Não é Era um um banner no meu banner. site. A gente tinha, né? Sim, Banner no não, a site de CVC vocês. sempre foi parceira da Mas assim, era gente. coisa que falava, que banner no site? A gente quer pôr anúncio no Quer botar no jornal, né? jornal, quer o panfleto na mão da galera. Exatamente. Mas é um momento assim, e o empreendedorismo é isso, é você, acima de tudo, acreditar na sua ideia e lutar com todas as forças para fazer que aconteça. Porque eu imagino, você já foi para Salvador trabalhar, que já não era, pô, você sai de São Bernardo para Salvador, é outro universo, é outro mundo, né? E quando, Brasil, e quando o Valber disse, agora a gente vai sair de Salvador, eu saí de uma cidade grande e sim, fui para uma cidade menor, pequena, né? Na lógico, época era menor, três, né? quatro vezes menor que É. Salvador, Aracaju, pô. Aí ele falou, nós vamos sair de Salvador e vamos para Aracaju. Aí eu falei, Mas meu como Deus. apareceu assim? Mas Aracaju Então, foi, o Valber visitava Aracaju para atender sim, as agências daqui para comprar com a CVC lá de Salvador, certo, né? Com as multimarcas. E daí ele começou a gostar muito da cidade. Porque, na verdade, a gente saiu de São Paulo, porque eu, grávida do meu filho, já de 7 meses, quase fui assaltada, e falei para ele, eu não quero criar nosso filho aqui. E a gente concordou em vir embora. Então, Salvador, para a gente, seria um lugar mais tranquilo. Até sim. era, perto de São Paulo, era Ah, com realmente muito mais certeza. tranquilo. Mas uma cidade grande Mais também, grande né? também. Aí, quando ele começou a visitar aqui, ele disse: Olha, eu tô gostando muito de Aracaju, não sei o quê. E tudo coincidiu, na verdade, né? Eu digo que coincidências não existem, mas assim, tudo coincidiu. E aí, quando o nosso presidente na época veio visitar a base de Salvador, ele falou: Olha, eu tô querendo que alguém abra a base de Aracaju. Vocês têm dinheiro? Aí eu falei: Dinheiro? Aí Valber me deu um chute debaixo da mesa. Eu falei: A gente tem. Dinheiro a gente tem. Coitada, minha conta vivia negativa Como 24 horas ótimo por dia. empreendedor aí, meu amigo. Se vira, né? Vai se virar pra ter, mas vamos É, sustentar aí que é, tem. é. Aí ele falou assim: vocês têm um fiador?
Eu, fiador, porque o dinheiro eu já tinha tomado a Outro chute, canelada, né? outro chute na Tomei canela. outra. Aí eu falei, a gente tem 2 até. Precisa de 2 ou só um? Eu falei, a gente tem fiador. Quando ele foi embora, eu olhei pra ele, eu falei, seu filho da mãe. Eu falei, que dinheiro e que fiador. A gente não tem dinheiro nem pra... Aí ele disse, deixa a planilha trabalhar, deixa a Rapaz, planilha trabalhar. eu costumo dizer que o Valber, ele é bom na falta de grana, sabe? Ele administra bem. Qualquer R$ 1 que entra, ele vai daqui, vai Eu tava dali, sabe? vendo uma palavra que sintetiza frugalidade. É você fazer mais com menos. Ultimamente a gente tá usando muito essa palavra, né? Exatamente. A gente vai Né? chegar lá como a gente A gente que é de chegou turismo até e aqui. evento, né? Exatamente. Vai Essa chegar tal nessa parte. frugalidade aí, a gente tá Não, exercitando ela todo eu dia. tava ontem no planejamento estratégico aqui que a gente tá fazendo já para 2023 a 2025 da Badalando, nesse crescimento que a gente tá. E aí a gente viu essa palavra, frugalidade, já gravei para mim. Pois É a você, palavra da gente. pois você veja, a gente chegando aqui, Valber falou assim: não sei por que que eu tô tão assim assustada com os preços altos das coisas, né? Porque são coisas assim que me irritam tanto, o preço disso, o preço daquilo, né? Daí ele falou assim: mas eu sei, porque a gente não tá ganhando o que a gente ganhava antes. Então imagina, as coisas subiram de preço e a gente tá aqui ainda, né? A gente não voltou pro patamar de antes da pandemia ainda. E vocês estranharam muito quando de Salvador para Aracaju? Então, eu achei que eu fosse estranhar muito, mas na verdade eu me apaixonei por Aracaju desde sempre. Aracaju tem esse negócio. Eu vou fazer É, uma defesa da minha cidade. Aracaju, é. principalmente o pessoal da Bahia, para quando o cara vem passar o final de semana aqui, a maioria fica. Porque Eu a amo cidade é Aracaju, bem. é a minha cidade também. Sim. Fico bravíssima quando alguém quer falar mal de alguma coisa, Eu não gosto não mas também. é um Eu lugar. defendo aqui E pesado. assim, sabe, por mais. Lógico que todo lugar tem problema, né? Mas assim, a gente Sim. não tem violência, a gente Não, é não tudo tem. tranquilo. É, Você vai do norte ao sul da cidade rápido. é. As coisas são um pouco assim, veja, não que seja um padrão de organização, mas eu acho comparado a outros lugares é Sim, super é limpo, sim, 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 né? sim, Essa sim. questão da violência de Sim. fato não é que não existe, Não porque em existe, lógico. todo lugar existe, mas aqui você tem um pouco mais de tranquilidade, né? Eu amo Aracaju. E a gente chegou aqui em 2005 e começamos com a nossa primeira lojinha de 20 e poucos metros e graças a Deus a gente teve uma também assim, enfim, né? Foi tudo que foi E acontecendo, hoje tem né? quantas assim, só pra Então a gente teve 11 11 o teve estado 11 todo. o estado todo. Agora na pandemia algumas fecharam, né? Assim, estrategicamente, Sim, né? não tinha como, né, Eh, sustentar. e aí a gente hoje tá com 8, né? E, só Aracaju não, interior Tem também. Itabaiana e Lagarto, Shopping Jardim, Shopping Rio Mar, Shopping Premium, 13 de Julho, Hermes Fontes e Hipersul. E tem mais a nona, que seria o atendimento às agências multimarcas, né? Sim, Que a gente sim. também tem. Porque além de você atender o público, né, na ponta, você também tem o Isso. suporte para Que a gente todo é e operador, qualquer né? Então, operador, né? Toda a agência. a gente tem uma participação dentro do mercado do Brasil todo bem interessante. Assim, Sergipe viaja muito, né? Então, Sim, assim, eu me especializei muito no mercado regional, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu defendo o mercado regional. O que que é o mercado regional? É você criar produto para o sergipano, sim. né? É entender, né, o consumo do sergipano e trazer o Exatamente. produto E eu próprio me para ele, orgulho né? muito. E você, inclusive, assim, dentro da própria CVC, você tem algumas premiações, alguns números e fatos que só você conseguiu, assim, dentro do menor estado do país, né? É fato. A gente é a quarta receita do Nordeste, né? Obviamente a gente perde Bahia, Pernambuco e Ceará, que são, né? É número, né? Número não Sim, tem como a gente fazer, é. mas a gente é a quarta, a gente é top 1, top 2, top 3 de vendas em muitos hotéis e resorts aí que a gente Caramba, só velho. perde para São Paulo, né? Aí Obviamente. e as pessoas acham que Sergipe é pequeno territorialmente e é pequeno nas outras coisas. Não, Sergipe tem muita não. coisa. E assim, de novo, eu tenho muito orgulho. Cada dia que passa, eu me especializo mais. Eu negocio tarifa com hotel, eu negocio pacote de bebida, eu negocio top inclusive, eu negocio, assim, eu crio produtos que o sergipano gosta de consumir, né? Porque muitas vezes, no começo, né, isso não é uma crítica, é só uma constatação e é normal. Uhum. Quando uma franquia de um outro lugar, né, começa a fazer a expansão, eu costumo dizer que a gente tem muitos Brasis
né? A Sim, gente tem muitos completamente. Brasis, É, você sai né? de São Bernardo e foi para Salvador, aí é outro país quase. Aí Exato. você sai de Salvador para cá, muda bastante coisa, mas é um pouco mais similar, porque a gente tem um pouco da cultura. Mas você vai daqui para Fortaleza, é outra história. Você vai para Belém, você saiu do Exato, Brasil. exato. É só a gente imaginar o seguinte, na Europa, que é muito menor, Sim, é um monte de língua diferente, né? É exatamente. como se a gente tivesse aqui 1000 línguas, 1000 culturas, 1000 coisas diferentes, porque a gente tem climas diferentes, a gente tem de Pantanal a floresta, a neve, a calor, a lençóis maranhenses, enfim, a gente tem uma infinidade de coisas, né? Mas, assim, é como se a gente tivesse muitos Brasis, né? E, assim, eu comecei a lutar realmente para dizer, não, não é assim, aqui tem que ser assim. Não, mas é porque aqui tem que ser assim. E comecei a brigar, brigar. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu, assim, esse mercado regional que a gente tem aqui, eu represento muito bem, né, a maneira que o sergipano gosta de viajar. E aí, veja, 2005 você veio, começou a instalar uma lojinha pequena, 24 metros. E aí, como foi? O mercado sergipano era de fato esperar, era um mercado promissor, porque hoje você construiu. Mas veja, vem muito da sua construção, né? Mas e aí, quando foi começar a construir, fazer o seu caminho ali, teve muita dificuldade, teve Foi, muita aprovação, porque assim, teve. você já tem, tipo assim, o lance da mulher empreendedora já é várias outras barreiras que infelizmente a gente tem a questão aí do machismo, a gente tem a questão da dificuldade da mulher ser enxergada de fato como aquela que faz e realiza, né? Ainda tem diminuindo, mas ainda a gente sabe que tem. Imagina o quanto não foi, quantos muros você teve que derrubar aí, né? É engraçado, hoje pensando, eu enxergo esses muros. Mas na época eu acho que eu atropelava tanto muro que eu nem me dava conta, né? Porque assim, veja, mulher é de fora, né? Porque eu não era daqui. Então toda vez, até hoje que eu falo porta, todo mundo fala da onde você é, né? É, é, enfim, é aquele pré-conceito, Sim, né? total. O É, sergipano é um pouco mais retraído. eu Não é um público talvez tão eu amistoso. Eu vejo muitas pessoas de fora falar. Eu não me acho assim, eu mesmo quando tudo eu recebo as pessoas que eu sempre estou trazendo de fora, sempre gosto de tratar bem, de levar e tal. Mas assim, mas muita gente me fala que o sergipano, é, ele é assim, mais desconfiado, mas E o quando, sabe? paulista também, muitas vezes, ele é mal visto por algumas coisas, né? Assim, que eu Sim, até concordo, às vezes, enfim, de algumas coisas. Não vou nem entrar nesse mérito, mas assim, foi difícil. Eu acho que o fator primordial de quem empreende, né? Assim, agora nesses últimos tempos de pandemia, eu sempre pensava, poxa, no começo você também não tinha dinheiro e deu tudo certo. Respira que vai dar certo de novo, sabe? verdade. Você não ter dinheiro para se movimentar é uma coisa complicada, né? Mas a gente é mais jovem, né? A gente tem coragem. Eu me acho uma pessoa corajosa. Mas tem barreira, sabe? Tem gente que te trata assim, achando que você tem que, que ser mais fofa, né? Eu Sim, desenvolvi algumas sim. técnicas também. Eu acho que a mulher empreendedora, em alguns momentos, eu vou falar por mim, né? Isso também foi uma avaliação que eu fiz agora recente, de anos para É, cá. coisa Na boa. época, Tá recente, fresco aí não, da é porque na memória. época você não tem a consciência. Sim, aí você vai fazendo, né? Você só faz. É Isso, exatamente você isso. vai Você só fazendo, faz. é. Mas eu desenvolvi, né, essa personalidade profissional, assim, de ser muito brincalhona, de falar palavrão, de me igualar numa conversa mais masculina, porque você Sim, cria uma barreira, né, para que a pessoa não te enxergue como mulher. Né? Por entendi. exemplo, eu andar com o cabelo solto, que eu tô aqui hoje, é uma coisa que as minhas amigas todas falam pra mim, Carol, você tem um cabelo, você sempre tá com o cabelo preso, não sei o que, não sei o que lá, e eu falo que é porque é muito calor. Mas assim, da onde eu venho, andar com o cabelo preso é você não demonstrar sensualidade. Entendi. Porque no mercado masculino, nessa guerra aí, né, você começa a mexer muito no cabelo, não sei o que, você pode ser interpretada pelo outro lado de uma outra Sim, forma, pensa se né? a mulher mexendo mais no É, cabelo, tá dando abertura. exatamente, né? Então, assim, eu vivo de cabelo preso, não sei o quê, mas são coisas que hoje em dia, graças a Deus, né? A gente acha que as nossas histórias, elas vão acontecendo para que outras histórias possam Não, com acontecer, certeza. E aí, né? tipo assim, eu tenho duas vertentes muito definidas aqui no podcast. Então, por exemplo, hoje a gente tá com você para entender da sua história, da sua trajetória como uma mulher empreendedora, como uma pessoa que tem o conteúdo da questão
do turismo, de como viajar, de dicas dessa parte, porque viajar hoje, tipo, é universal, né? Tipo, a dica que você dá hoje aqui para o aracajuano, com certeza o cara lá em Foz do Iguaçu pode não saber e Sim, fazer diferença na vida dele. sim. Então, é um conteúdo massa e mostrar, porque a gente levar essas histórias a conhecimento das pessoas, a gente só vai fazer uma coisa, só vai incentivar as pessoas de fato buscar. Ah, não, pô, eu queria ser igual a Carol. Eu queria ser tão bem sucedida como a Carol. Só que como é que ela vai se inspirar na Carol se a gente não conta a história da Carol? Entendeu? Tão engraçado você falar isso. Eu li ou ouvi por esses dias dizendo assim que quando você não compartilha daquilo que você sabe, né? Você não ajuda pessoas, né? Então, assim, Exatamente. eu sempre fui uma pessoa que eu sempre sou muito didática, eu gosto de ensinar, de dar treinamento para os meus vendedores e tudo mais. Isso é uma coisa, sabe, David? É engraçado, a gente tá aqui, eu tô com você no seu podcast, a gente tem outros planos, né, para outras Sim, vamos, coisas vamos falar e tudo mais, também. Tem muita coisa mas para é uma falar coisa que ainda. eu tô tendo que treinar em mim, porque eu fico pensando, poxa, se eu posso compartilhar, né, de conhecimento que vai ajudar uma pessoa, por que que eu não vou fazer? Né? Um questionamento para mim mesmo. Você sempre gostou tanto de fazer pelas Sim, pessoas, né? sim. E daí tem uma câmera, a gente fica com vergonha da câmera. Eu também não sou mais novinha, sou, É, né? Eu já mas sou ela não morde, coroa. pode ser Ela- amiga dela. Você ser amiga da câmera. Ó, Carol, câmera, câmera, Carol. Fica à Oi. vontade. Mas eu tô dizendo assim, é um exercício que a gente tem que fazer, né? De Sim, não, novo, hoje, total. hoje você vê tanto jovem que bota a cara e faz e não sei o quê, Não e é. aí eu fico, não, mas assim não tá bom, mas eu deveria fazer assim, não, mas eu acho que agora eu falei muito, não, mas agora eu acho que isso, mas. E você fica, e aí você acaba que você não compartilha, É, e às vezes, entendeu? sabe, Carol, por exemplo, hoje a gente vive muito a era da informação, né? Com os meios de comunicação aí muito difundidos, você tem rede social aí, as mais diversas, e às vezes, pela questão da pressa, a pessoa sabe alguma coisa, mas ela tem aquela pressa de passar aquilo para frente, e aquilo não está validado, aquilo não está com aquela certeza, e eu vou colocar a gente, porque dentro do meu mercado eu tenho essa expertise, assim como você tem no turismo, a gente não coloca isso nesse primeiro plano e às vezes fica guardado e a gente fica, às vezes, com as informações chegando muito rasa. E aí você tem, por exemplo, quando você veio para cá em 2005 e começou a desenvolver esse negócio, as suas lojas e tal, a gente tinha um mercado diferente de turismo, né? Sim. Não tinha ascensão dos sites ainda, né? Tava chegando e acredito que a cabeça de vocês deve ter dado um bug quando vê esse negócio de compra coletiva, que Nossa, eu nem lembrava, é na época verdade. que você tinha os peixes, né? Era peixe, era não sei o quê. Como foi vocês ultrapassarem essa, digamos assim, essa tecnologia, essa facilidade no acesso? Porque você falou, o trabalho do agente é, na verdade, lhe proporcionar a experiência por completo sem surpresas, né? É uma garantia, você não está comprando, não é só a passagem ou o hotel ou a viagem, você está tendo a garantia que você não vai sofrer, É né? você ter para quem ligar, Pra né? te É o que eu ligar. costumo dizer, a brincadeira Exatamente. é Aí essa. até porque você não consegue também garantir 100% porque um avião quebra, um voo é desmarcado, Sim, mas mesmo assim você tem um staff, sim. né, para conter essa crise. E aí com essa facilidade da informação, aí você tem os sites, você tem os gurus de internet, como é lidar com tudo isso aí, começando como foi passar por essa compra coletiva aí, que eu acho que você deve ter É tipo, sofrido. pá, 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 né? Eu costumo dizer que a gente tá tomando paulada de todo lado desde então. Eu nem lembrava da compra coletiva, né? Assim, olha, no começo, essa parte de compra coletiva, como a gente, assim, foi tudo muito novidade, vai passando, né? A Sim. coisa, você É o rebola, rolo, né? você É o rolo rebola compressor. daqui, você muda dali. Gente, você falando isso, passa um filme na minha cabeça. Como eu sou briguenta, né? Faz 30 anos que eu brigo com alguém. Quem me conhece que estiver ouvindo ou assistindo vai falar assim, nossa, essa é a Carol. Eu só brigo, mas eu brigo em nome de uma coisa que é certo, né? Sim. Fazendo uma analogia aí do compras coletivas para o dia de hoje, né? Eu gravei uns vídeos aí na minha rede social dizendo que não existe viagem
flexível, né? Que agora tá a última moda agora, assim, compre Sim. com não sei o que, sua viagem com data flexível. Gente, os caras estão vendendo viagem para 2025. Hello, oh, oh, oh. Não existe viagem para 2025. Deixa eu contar uma coisa. Companhia aérea, você só consegue emitir uma passagem com 330 dias de antecedência. Ou seja, nós estamos hoje no mês de outubro, eu só Sim. consigo emitir para setembro do ano que vem. 330 dias É, antes. 11 meses antes, certo? O cara tá lá, não, compre sua viagem para 2024, uau! Compra com data flexível, você assina aqui o contrato, se você pode 4 dias antes, 4 dias... Hello, o cara tá trabalhando com seu dinheiro, pra que que você vai deixar o dinheiro na mão do É um cara? consórcio, ele não tá vendendo uma passagem, ele tá vendendo um consórcio, né? Velho, não existe, sabe? A pessoa vender uma passagem para Lisboa por R$ 1.500, não existe. Faço aqui só uma interrogação para quem tem dúvida. Por que que a companhia aérea vai dar para você, que é dono do mágica, Sim. venda mágica, É, né? Viagens e turismo mágica, né? sim. Tipo, para que que a companhia aérea vai dar para você uma passagem, um preço de passagem mais barato do que ela Do mesma que ela vende? mesma. Essa conta não fecha, né? Não fecha, entendeu? Seria mais ou menos, você é dono de uma concessionária de carro X, aí você é o dono da marca Badalando Carros. Eu vou lá e o carro custa 40 mil. Você é o dono da Sim. concessionária. Aí na concessionária do vizinho custa 20 mil. O mesmo carro, zero, não sei o quê. É. Quer dizer, ou é roubado, É, eu ia dizer, ou ele tá roubando, né? ou Então, assim, alguma coisa não não tem está. mágica. Não tem mágica, né? Existe uma emissão com milhas, milhas é outra coisa, mas É, ainda então, você assim. falando de milhas, beleza, você falou da Copa, mas tipo, o milhas é uma coisa que eu não consigo entender ainda a questão da milha. Porque, por exemplo, se você, obviamente, souber, porque como é que a companhia vai voltar aquela milha? Não sei, como é que é remunerado essa milha? Porque, tipo, Hoje que a existe milha vai na um. compra que você vai fazendo, o cartão e tal. Hoje existe um mercado de compra e venda de milhas. Eu nem vou Sim, me aprofundar demais. Mas essa empresa que promete vender passagem aí, que tem o nome de milhas, sim, é, ela ela antes vendia te cobrar. Eu tinha lá, sei lá, eu tenho 1 milhão de milhas no meu coisa, eu vendia para ela, ela tinha milhas lá no escritório dela, era uma coisa pequena. sim. E aí, David, você quer ir para São Paulo? Quero. Hoje tá R$ 1.000 a passagem para São Paulo normal, eu te cobrava 500, porque eu emitia com milhas a sua Sim. passagem e te entregava. Hoje virou igual essa outra empresa aí que promete para 2025. É uma confusão. David, é uma Eu acho uma confusão. maluquice, porque veja, se uma companhia, você vai num voo, todo mundo comprou de milha, aí a companhia não se lasca. É porque tem um limite, né? As milhas, a partir do momento que eu emiti para esse voo por 10 mil, a segunda vai ser 12 mil, chega uma hora que não vale mais a pena. Por isso que eles limitam 4 pessoas só para cada reserva. É Entendi. um monte de jogada. Veja, eu não estou dizendo que emitir com milhas não existe, existe. Existem empresas que emitem milhas, existe. Mas veja, se eu vou emitindo dia 5 e voltando dia 10, com milha, sem milha, pagando, seja o que for, eu emito indo dia 5 e voltando dia 10. Eu emiti, cliquei no botãozinho, emitiu, tá lá, reserva emitida. Eu preciso entrar no site da companhia aérea com aquele localizador e minha reserva precisa estar lá. O que não dá para fazer é para você dar seu dinheiro para alguém e Sim, ficar esperando 6 meses para alguém te entregar uma passagem. entendi. Bom, se você quiser fazer, você faz, né? Tem gente pra tudo Então, aí, né? em alguma hora vai dar ruim, certo? E vem cá, e a milha, então a gente pode falar tipo assim, para o cara que quer planejar a sua viagem, ou que tem um sonho de fazer, sei lá, a viagem do sonho mesmo, a milha é um caminho, mas não pode ser o almejar, não, acho que não tá no planejamento. O que que Não, veja, você para pode dizer? quem tem cartão de crédito, que gasta e que tem milhas no cartão de crédito, sim, ela pode ser até um fator, por exemplo, vamos supor que eu tenha 100 mil milhas aqui num plano de qualquer um deles aí, vamos dizer da Latam. Tá. Aí eu vou ver uma viagem para Disney, ou seja, para onde for. A gente está falando Disney, mas tudo que a gente está falando de Disney vale para Não, qualquer para destino. qualquer, Pode ser para Foz do obviamente, Iguaçu, para sim. Fortaleza, para, enfim, para Recife. Aí vamos supor, uma passagem saindo de Aracaju para Orlando hoje custa 5 mil. E uma passagem saindo de São Paulo para Orlando hoje custa 3.500. Mas eu tenho milha suficiente para emitir a minha passagem para São Paulo. Então, eu uso minha milha. Entendi. Então, tudo isso a gente vai ajustando, vai adequando. Milhas é super interessante. A gente lá em casa gasta tudo no cartão de crédito.
né? Tudo. Se eu vou na Sim. padaria, R$ 10, cartão de Sim. crédito. Tudo no cartão de crédito. Por quê? Porque a gente tem os nossos cartões com milhas, que também é outra coisa que tem que desmistificar. Porque eu falo assim, porque eu falo da milha, porque às vezes eu vejo a pessoa querer realizar aquele sonho da viagem, só tudo em função da milha. Aí fica aquela corrida maluca, aquela maratona ali, não, milha, 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 milha. Eu acho que, É tipo, porque tem muitas pessoas, por exemplo, eu até sigo um rapaz que viaja pelo mundo inteiro, né, com milhas. Só que assim, velho, ele viaja, a profissão dele é viajar. sim, Ele ganha para pra viajar. viajar, ó. Ele é contratado para viajar. E Ou às seja, vezes ele nem gastou a milha, o cara pagou por exatamente. trás e. E outra coisa, ele tem milhas, né? Porque quanto mais você viaja, mais você Sim, acumula naquele plano X ou Y. sim. O que não dá, de novo, é para ficar consumindo conteúdo de internet, dizendo: ah, estou nesta classe executiva maravilhosa da companhia mais rica do mundo e eu não paguei nenhum real. Faça como eu. Gente, não. Se você não gasta 20, 30 mil de cartão de crédito no mês, você não vai ter milha para viajar no final do ano. Desculpa. Se você gasta R$ 1.000 de supermercado por mês no teu cartão, esquece. Você pode ter os R$ 1.000 por mês, que vai juntar os seus pontinhos por mês. No final do ano você vai ter, se for um cartão de 1 para 1, que não é, que Sim, só que tem é o do Pão de difícil. Açúcar, que é 1 para 1 ou mais um, sei Inclusive, eu lá, tenho um desse aí, do Pão de tô Açúcar, juntando, é. eu tenho um desse aí. Então, veja. Não porque eu tenho um limite muito grande, porque tem as técnicas de você ter ele lá. Não, meu filho conseguiu do Pão de Açúcar É, também, porque é. você consegue do menorzinho com limite menor, Sim, tal. Mas então, sim, mas aí que tá, você consegue com limite pequeno. Depois de um tempo, sim. aumenta o limite. Não é que você vai conseguir esse cartão, o Black XPTO, É, ouro, triplo mortal carpado do cartão de crédito, não sei o quê. Não é, gente. É tudo devagar. Mas se você for planejar sua viagem em cima de ganhar milha no teu cartão de crédito e você gastar R$ 1.000 por mês, você vai morrer e não vai viajar. exatamente. É Entendeu? melhor gastar essa energia dessa corrida louca pelos pontos, sentar com a Carol, planejar direitinho, ver o destino, porque veja só, cada viagem, como a gente falou, cada viagem às vezes tem uma função, né? E aí, às vezes, para aquela função que você quer dar na sua viagem, não necessariamente a Disney seja mais aconselhado, né? Exatamente. E hoje em dia, sabe, tá muito na moda clubes de benefício de 1.000 cartões, de 1.000 empresas de viagem, de 1.000 companhias aéreas. Então, você precisa só se organizar. Falar, eu quero viajar, meu estilo é viajar com uma agência X. O meu estilo, por exemplo, não adianta nada com a gente juntar milhas, por exemplo, com uma companhia que não tenha muitos voos daqui. Né? Então, assim, a gente precisa sempre pensar, isso tudo muda todo dia, então é uma energia desnecessária, é o que eu acho. Ah, não, eu sou uma pessoa que eu tô assistindo aqui agora, eu gasto 40 mil por mês de cartão de crédito, mas eu sou totalmente desligado dessas coisas. Opa, 40 mil de cartão de crédito, 20 mil de cartão de crédito, você precisa ter pelo menos um plano aí de Sim. benefício, ou Pra lhe ajudar, pelo menos, a pagar. Que não vai viajar sim, só da minha, mas ele vai lhe ajudar, sim, né, a sim. pagar. E hoje as milhas estão muito altas, né? Qualquer viagemzinha que você vai fazer, antes a gente fazia aí, sei lá, uma ida e volta para São Paulo por 15, 20 mil milhas, hoje você não faz mais. As milhas acompanham o preço da passagem aérea. Passagem aérea está muito caro, milha está muito alto. Então, assim, não tem milagre, não tem conversinha, É que não nem. é... É muito parecido, então, como eu falo com os artistas aqui na gravadora. Tudo é planejamento. Exatamente. Você usou a palavra Planejamento. certa. Planejamento. Não Exa- adianta você querer lançar uma música e querer que sua música seja top 1 no Spotify sem planejamento. Porque às vezes as pessoas têm muito aquele negócio. A gente existe exceções. Só que às vezes as pessoas querem se planejar em cima da exceção. Aí não tem condições. A exceção é a exceção. Então, é o que eu costumo dizer, né? Quantos Cristianos Ronaldo tem no É, mundo? exatamente. Quantos Neymar tem no mundo? O resto é todo Exatamente. mundo normal, né? E me diga uma coisa, uma dica, vamos supor aí, hoje, se você fosse falar assim, qual é o tipo de viagem que mais você vende, assim? Você mais ajuda as pessoas? Qual tipo de viagem? É férias, é família, é lua de mel, não sei, Aí a gente vende muito a viagem do final de semana. no final de semana. O final de semana é o nosso top 1 de vendas, né? E lógico, férias, né? O nosso produto de consumo são as férias, né? Tanto é que assim, é o que a gente fala. Tem gente que pega tipo 3, 4 férias no ano, né? Pega menos dias Pingadinho, para é. Então, tudo vai do
planejamento, Sim. né? É por isso que eu falo, vamos bater um papo, vamos conversar, deixa eu entender o que que você quer. David, ele faz evento, ele precisa gravar podcast, ele tem os artistas, ele tem as pessoas que ele entrevista, ele tem os podcasts que ele tá agora fazendo com essa Sim, galera que tem medo de câmera e tudo mais, e sim. não sei o que Que lá. no caso é ela, No tá? Depois a gente vai falar. O David tem como tirar 30 dias de férias? Não tem. Não tem. Como é que eu vou querer te vender uma viagem de 20 dias pela Europa? Não vai dar. Ah, poxa, mas então o David nunca vai poder ir para a Europa? Vai. David, entrou uma promoção agora, o casal para Europa, uma semaninha em Lisboa, 10 pau, 10 Ave Maria, parcelinha de não 1.000. fale mais não, que se minha mulher ver um negócio desse, eu vou ter que comprar isso, gente. Certo? 10 parcelinhas de 1.000, dá pra você fazer? Dá. O euro agora tá numa tarifinha boa, você embarca daqui Sim. 5 meses, compra essa viagem, vai guardando um dinheirinho aí, se programa tal, só precisa tirar o passaporte, que é mais barato do que passaporte e visto, o passaporte já É, fica para tirar o visto olha depois, aí, vai certo? anotando Então, aí. assim, eu vou conseguir te vender um pacotinho para Lisboa, certo? Sim. A mulher vai ficar feliz, você vai ficar feliz que você só vai se ausentar por uma semana, os negócios continuam, entende? Então, é mais ou menos isso, né? Então, eu preciso, tudo na vida a gente precisa estar de acordo com aquilo, com a nossa realidade. De novo, muitas vezes as pessoas se frustram porque elas querem viver uma outra realidade, né? Eu, por exemplo, eu nunca consegui, lógico, tenho as viagens que eu deixo, que eu já tenho planejada, mas assim, esse ano, por exemplo, eu não consigo planejar muita coisa, esses últimos anos, porque a gente não sabia se ia ter, se não ia ter, se ia ser, se não ia. Exatamente. Então, tava uma coisa meio E corrida. a gente também meio que tomou uma pancada aí das mais ferozes, Que acho que da a história. gente ainda tá bolando Ainda ali, né, tá, né? A gente voltou a trabalhar, mas a gente não voltou a vender o que a gente vendia, né? Exatamente, A gente pode, exatamente. graças a Deus, pode voltar a trabalhar, mas a gente não tem porque o cenário, eu sempre falo, a gente vive uma crise econômica silenciosa e a gente não consegue vender o que a gente vendia em 2019. E aí eu lhe Não. pergunto, por exemplo, eu queria, é um assunto que todo mundo também gosta de ter curiosidade, eu sou um cara muito curioso, eu gosto de perguntar as coisas. É, se eu fosse perguntar em 2019, esqueça a pandemia e tal. Se eu fosse lhe pedir um top 10 aí da Carol para um cara classe média, né? Vou botar um cara classe média. 10 destinos que você daria assim para o cara passar. Vamos botar uma semaninha, o cara, uma férias, uma semaninha aí. Você acha que pô, era tiro e queda aí? Buenos Aires, Santiago, uma semaninha de Europa, é, Estados Unidos também vai, porque ali a gente não faz uma semana, a gente faz 10 dias aí, né? Que dá Já pra. joga É porque às um. vezes a pessoa não é a questão nem do dinheiro, às vezes a pessoa não pode realmente se ausentar por 15 dias, Sim, né? Balneário, Camboriú, que é muito legal. Gramado, top 1 para o Nacional. Gramado, Gramado é né? a viagem mais procurada no Nacional aéreo pra gente. É, Foz do Iguaçu. No carnaval do ano passado, a gente mandou acho que 200 e tantas pessoas para Foz do Iguaçu. Entrou uma promoção de Daqui passagem de aérea. Aracaju. Foi um comprando, o outro comprando, o outro comprando. Quando a gente olhou, eu falei, meu Deus, tem 200 e No poucas carnaval. no carnaval. No carnaval. Engraçado Aracaju, né? Aracaju é uma cidade que o aracajuano viaja e as pessoas vêm descansar, né? É, O turista vem é. descansar, né? Por isso que o regional é muito forte, né? O baiano e o alagoano gostam de vir passar o final de semana aqui. E o sergipano vai passar fora, né? E aí tem todas essas opções. E aí tem os resorts, né? Os resorts, a gente tem, ao contrário de outras regiões, né? O paulista, quando vem para o Nordeste, fala: eu quero um resort all inclusive, né? Seja ele qual E vale for. a pena mesmo, inclusive. Eu fico nessa, às vezes vale. Mas eu já tive experiências de valeu muito a pena e já tive experiência, rapaz, se eu pagasse só diário, eu acho que Então, valeria veja, aí tanto. de novo é uma hora que a gente senta e conversa, né? Aí eu te faço alguma pergunta. Você bebe É porque, mais ou menos, cerveja? cerveja. Tem uma cervejinha especial ou bebe qualquer uma? Não, mas hoje tá um pouquinho mais chato, mais gourmet assim, tem uma cerveja diferente. Cerveja verdinha, A verdinha certo. é Aí beleza, por exemplo, não é todo hotel all inclusive que tem ela, que tem, exatamente. né? Eu te cito os que tem e os que não tem. Então, essa é uma pergunta. Você acredita que caixinha de pergunta, quando eu tô em resort, que eu fui agora recentemente para alguns, né? E aí a primeira pergunta que vem é: qual a cerveja que está incluída, né? Então, assim, tudo é relativo. Eu tenho casais, por exemplo, que não bebem
ou se não, só o marido gosta de tomar uma cervejinha, né? E aí, eu não acho que vale a pena. Eu acho que você tem bons hotéis, que você pode curtir, que você pode pedir o seu baldinho de cerveja. O grande lance que eu acho que as pessoas gostam de provisionar o quanto vão gastar. Certo. Faz sentido. Mas, por exemplo, tem um hotel em Maceió, o Ritz Lagoa D'Anta, que é meu grande Sim, parceiro. muito bom, Vou trazer, inclusive. vou trazer eles aqui, viu, Vamos, para importante, vamos, conversar. vamos. Com o Ritz Lagoa D'Anta, eu falei, gente, veja, é um hotel maravilhoso, o pessoal gosta muito, mas vamos criar um pacote aí de bebida com comida. E hoje a gente criou, hoje não, já tem um tempo que a gente criou o Sim. pacote que a gente chama de Top Inclusive. Que tipo, foi você que criou isso. É. Aí a Que gente tem legal, velho. café, almoço e jantar. E aí tem um kit por dia lá de X cerveja, X caipirinhas, petisco, Então, picolé. e aí é a diferença que eu digo. Por exemplo, um site, por mais legal que seja a ferramenta, por mais acessível, por mais disponível, que tá lá 24 horas, onde é que não vai ter uma sacada dessa? É o ser É. humano. Então, Entendeu? Aí a importância. E eu tô falando isso não é pra lhe agradar, não, porque, tipo assim, eu sempre falo, porque as pessoas. E como eu também trabalho com serviço, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender o valor das coisas, né? Então, tipo assim, cara, veja, de tanto ela vender, ela entendeu que as pessoas têm esse negócio. E se criou. Você comprou no site, você nunca tem acesso a isso. eu costumo dizer que atrás de um robô tem que ter um humano, né? Tem que ter, pô, não adianta, não E adianta. aí não tem jeito. A gente fez isso com esse hotel, a gente fez isso com Maceió Atlantic, também lá em Maceió. Sim, já fui E aí também. Legal. a gente tá criando algumas coisas com outros parceiros para que seja um produto diferenciado para quem eu atendo. Eu tô em Aracaju, né? Lógico, eu posso atender gente, eu tenho um monte de amigo em São Paulo que eu atendo gente de outros lugares, mas eu tô dizendo, o meu dia a dia, eu preciso ter um produto para o sergipano. E você já Né? teve, assim, curiosidade também, você já teve uma situação que, tipo assim, que você resolveu, que, tipo assim, você ficou, rapaz, se não tivesse agente de viagem, o cidadão aí tava com um problema grande. Eu já tive muitas. Conte um aí. Tive muitas. Vou contar uma trágica, pode ser? Pode. A gente conversou disso essa semana. A gente teve uma cliente que viajou para a Europa e que faleceu na Europa, em Paris, Eita. né? E a gente que fez, a gente não, eu fiz todo o intermédio. Só uma curiosidade também, eu sei que é meio nada a ver assim, mas é interessante a gente falar isso. Por exemplo, eu vou falar isso por causa do seguro viagem. Tá. Todo mundo que viaja deve ter um seguro viagem. Às E vezes o não cara é. paga, né? Vou Ele pagar. gasta 30 É. mil e não quer gastar 300 do seguro viagem, certo? Não é porque eu não vou ficar rica vendendo seguro viagem. Sim. Você já gastou 30 mil, não é os 300 reais que vai mudar a minha vida, Exatamente. certo? O que que acontece? O seguro viagem não é o do teu cartão de crédito. Teu cartão de crédito fala, usa o seguro do cartão. Se você comprou a passagem, não é esse seguro. É uma assistência de viagem. Assistência de viagem te ajuda. Vou contar uma mais engraçada, essa daí eu vou É. deixar para lá. Te ajuda com extravio de bagagem, te ajuda com até assistência jurídica no local, se você se envolver num acidente de trânsito ou alguma coisa. Alguém foi Vou roubado. contar uma engraçada. Eu fui para Orlando para passar uma semana, a Valber foi competir e foi um casal de amigos Nosso nossos, Iron Man. nosso Iron Man. Nosso Iron Man. Bons tempos, né, Marina? Aí a gente foi, quando a gente foi, eu levei uma mala de 23 quilos com metade de coisa minha, metade da Mariana, da minha filha. Bem pouca Certo. coisa, por quê? Eu levei uma mala dentro da outra, porque naquela época Umas o dólar não era fazer 6, umas né? comprinhas, E eu né? sou aquela consumista. Pensa numa pessoa que tem um cara na internet que fala assim, que Orlando é o lugar que você gasta aquilo que você não tem, você compra aquilo que você não precisa e gastando aquilo que você não tem, alguma coisa assim, mas é bem nesse modelo. Teve uma época, bom, para você ter uma ideia, 2 anos e meio de pandemia, meus cremes, meus shampoo, minhas coisas não acabaram ainda, estão lá Ah, ainda, imagina o que que não tem. Mas aí a gente foi, essa história é engraçadíssima, e aí esse casal de amigos foi com a gente, e aí a minha mala não chegou. Eita. Eu falei, ai, pela primeira vez, comigo nunca acontece muito não tenho muita história de perrengue não em viagem, Aham. sabe? Minha mala não chegou. Aí fiz o reporte para a companhia aérea, que você já tem que fazer dica. Faça dentro Aí. do aeroporto. Não vai embora e depois ligue e fala, não, você Ah, tá no botar aeroporto, você lá já tem que faz avisar logo. que a tua mala não chegou. Eles fazem como se fosse um BO, né, ali Sim. interno deles, e eles vão localizar a tua mala. Você tem que deixar bem claro o endereço que você tá, porque eles entregam no teu endereço. Aí, beleza, fomos para casa. Acionei o seguro viagem
E nessas ocasiões, o seguro, na época era isso, não sei hoje como que tá a policy, ele libera $150 para você fazer compras emergenciais. Porque Certo. veja, tava tudo. É, Escova de dente, pasta de sim. dente, calcinha, pijama, tudo, não tinha nada. Tinha a minha mala e a da minha filha, Mas um remédio que o cara né? tem lá que tem que tomar. Exato. Aí fomos no Walmart, aí comprei, né? Pijama, escova de dente, essas coisas assim. Passou ali no sessão de Não, eletro. não, porque o que acontece? Você gasta Sim. e você pega a notinha, porque é um gasto que ele não tem como transferir para tua conta imediatamente, cento e cinquenta Sim, você dólares, tem que né? comprovar, né? É. Que você pagou. A assistência de viagem, que é a mais indicada, é aquela que você não gasta nada. E essa a gente não gasta nada. Ah, eu Uhum. tenho outros perrengues para contar, tenho 74 para contar. E aí a gente comprou tudo, não sei o quê, e a tendência é que no outro dia chegue a mala. Não chegou, enfim, seguiu a viagem, porque eu ia comprar mesmo roupa para trabalhar, ia comprar roupa, tal, não sei o quê. No terceiro dia, sei lá, acho que já era o terceiro dia, a gente tá dormindo, aí eu escuto na porta do meu quarto assim. Aí eu, Carol, Valber. Era o Borges, que era Sim. que tava o casal de amigos nossos. Aí eu abri a porta assim, ele falou: tem alguém batendo na porta, batendo insistentemente na porta lá embaixo. Eu falei: é a essa hora? Aí desci, não sei o que, fui olhar no olho mágico. Ele falou: é um cara que ele fica andando de um lado pro outro. Daí eu peguei e falei, né? Do lado de dentro, não abri a porta. Eu Sim. falei: quem é, né? Ele falou assim: eu vim entregar a mala extraviada. Eu falei: como? Ele falou: Caramba. Aí eu falei: identifique-se. Daí ele falou: não sei o que, não sei o que lá. Falou o nome né, que tava na mala. Eu falei: Borges. Ele falou. Aí Borges pegou uma faca, ficou atrás da porta. Ele falou: ó, se for alguma coisa, eu vou dar uma facada. Eu falei: pode dar, porque aqui nos Estados Unidos, se alguém invadir tua casa, você Sim, pode até é. matar, né? Mas foi uma coisa engraçada. E o cara realmente foi entregar a mala 3:30 da manhã em casa. E entregou a mala, né? Mas aí, entregando, você não precisa devolver, ele reembolsa do mesmo jeito. Não, não preciso Ah, devolver. Não, porque aquilo foi para emergência, sim, né? Então, assim, sim. falando em seguro, né? Esse fato que aconteceu na Europa com essa cliente demorou 20 dias para a gente conseguir transladar, né? E teve um monte de coisa. Esse fato que aconteceu comigo, agora, recentemente, em 19, quando a gente foi em 8 pessoas e a minha amiga pessoal que estava comigo na minha casa. A gente foi no parque, foi passar por debaixo de um negócio assim, uma coisa idiota, passar de uma fila para outra que Sim. você nem abaixava muito. Ela acho que ficou tonta na hora e caiu. E bateu essa parte aqui no chão. Eu escutei o barulho quando olhei para trás, ela parecia uma estrela do mar no chão, assim, ó, ela não conseguia se mexer. Na hora que ela botou a mão aqui, a mão escorregou, ela fraturou o úmero Eita no meio do caramba. parque. Aí, paramédico, aquele parapapá todo, não sei Hum. o que, resumindo, liga pro seguro, o seguro te manda ir para uma clínica, a gente da clínica foi pro hospital. É, lembrando que lá não tem SUS, né? Lá é É tudo dinheiro, pago, é dinheiro. é. Mas para você ter uma ideia, esse acontecimento, ela não gastou nenhum real, Que o seguro bancou. banca tudo, né? Então, assim, são coisas, né, que assim, de novo, né? Que o site não vai lhe dizer. É, o site ele pode até te sugerir, mas assim, o que eu fico às vezes impressionada é que as pessoas vão falar e daí vem de novo, sabe, David? Assim, eu não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Eu tô aqui aprendendo todos os dias, Sim. né? Mas assim, a gente tem alguma experiência, né? Em saber quantos clientes nessa trajetória toda tiveram problemas. Eu tenho a filha de uma amiga que teve apendicite na véspera do Natal, foi atendida também. Eu tenho N. Se eu for Não, falar de você história você tem tanto conhecimento que vai chegar pra minha mala foi extraviada. Você vai procurar fulana de tal, que não sei o que já vai, então a pessoa não sofre, né? E aí, por isso que eu quis muito trazer assim para você, trazer você aqui pra gente conversar sobre esse assunto, porque querendo ou não, viagens é um tema universal. Todo mundo É, viaja ou é. vai viajar alguma vez. E se você não viaje, assista. Eu espero que depois dessa conversa você tenha muitos insights aí para você se planejar, É. entendeu? E de repente procurar a Carol, que ela tem bastante opção do final de semana para você ir de A carro, volta ao né? mundo. A volta ao mundo. Então, Exatamente. eu queria, a gente tá chegando ao fim e já de antemão eu lhe agradecer por todo O esse Lincoln já tá papo, desesperado ali, né? Ele né? tá assim, gente, parem de falar, parem de Não, mas todo falar. mundo tá gostando, todo mundo tá gostando. Eu queria, assim, a gente falou muito essa questão do conteúdo, né? O quanto a experiência traz pra gente esse conteúdo que, por mais que a pessoa jovem esteja lá tal,
tem coisa que é só o tempo que ensina a gente, não tem, é entre erros e acertos mesmo, e a repetição das coisas até você chegar no nível que hoje você tem esse nível quando você fala o que você vende, o seu mercado. E aí eu queria que você falasse esse próximo passo aí que você está dando, né? Que é você levar esse conteúdo para todo mundo. Porque, veja, como a gente estava falando, hoje você tem uma infinidade de sites, de ofertas, de milhas e tal. E às vezes até a pessoa, por essa demanda gigante de informação, às vezes não Fica sabe perdida. qual é a melhor escolha para ela, né? E aí você vai desenvolver um conteúdo, né? Aqui nos estúdios Badalando, vai desenvolver aqui um conteúdo, um podcast, onde você vai ter dicas e tal. Eu queria que você falasse um pouco o que que você está pensando nesse projeto, o que que você gostaria de levar para todo mundo que gosta de uma viagem segura, tranquila, inclusive de dicas até de destinos que, tipo assim, o cara, pô, não imaginava que tal destino de fato seria aquilo que eu estou procurando no momento. Eu posso te dizer assim, o que eu não quero fazer é, assim, romantizar as coisas, Sim, né? Eu acho que essa romantização e outra coisa também, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo por aí, eu acho que tem muita gente que traz muito conteúdo legal, eu tenho muita inspiração e muito conteúdo que eu vejo de todo mundo, não é sobre isso. A minha ideia é um pouco mais de dica a vera, assim, sabe? Tipo assim, sim, tira seu sim. passaporte, depois vamos agendar seu visto, você vai gastar isso, vamos fazer essa programação. A minha ideia é que a gente possa dar essa orientação realmente. Eu tenho uma pessoa que me procurou no Instagram me perguntando um negócio e ela já estava com toda a viagem dela comprada para Disney. E ela passou 15 dias lá. Os 15 dias ela conversou comigo todos os dias. Você acha que eu faço isso no parque? E eu respondi numa boa, né? Lógico, não é Alice no País das Maravilhas. Todo mundo vende, todo É, mundo ganha, não é isso. Mas ela ficou tão feliz porque ela não teve assistência. O ingresso que ela comprou para Universal, a menina falou que não podia. Eu falei, lógico que pode, é um ingresso de 14 dias. Então, a minha ideia vamos dizer, nessa nova etapa, não sei como sim. a gente vai chamar, Porque né? você já tem você já tá muito inserida no digital, né? Com a sua página lá no Instagram, tanto a profissional quanto a pessoal, né? Inclusive a profissional é uma das páginas que tem bastante acesso, né? Da parte da franquia, né? Que você tá lá da CVC, acho que tem mais seguidores. E aí você tá trazendo esse formato para, eu acho que levar mais longe, porque quando a gente coloca no YouTube, a gente tá falando com o mundo. E É, aí a dica que você dá aí desse ingresso da Disney que vale por 14 dias, o cara aqui em Aracaju, ele vai legal, mas se o cara vê lá em Foz do sim, Iguaçu, sim, ele sim. vai também ter esse insight e vai resolver também esse trabalho dele, né? É isso aí. Assim, a ideia que eu tenho agora é, assim, de eu ter, vamos dizer, eu vou usar essa palavra de ter essa coragem, né, de botar o rosto e conversar um pouco mais. Eu fico bem à vontade conversando com pessoas, né? Sim, a gente já percebeu, É, aqui a gente já percebeu não, mas já. assim, é diferente eu conversar com você e é diferente eu conversar com a câmera, né? Aham. Você, enfim, eu não sei, acho que tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos. A ideia é a gente tentar trazer um conteúdo que para acessibilizar a viagem de uma forma efetiva, né? Óbvio, a gente vende imagem, a gente vende um hotel, a gente vende a facilidade, o que tem naquele hotel, o que tem naquele lugar, né? A gente vende isso, as pessoas buscam isso, experiências, né? Não, com Obviamente que eu certeza. vou para Foz do Iguaçu, eu quero ir nas cataratas, né? Sim. Se eu E do melhor for caminho, do melhor comer no melhor lugar, ou do comer num lugar bom sem gastar tanto, Exatamente. Uma pergunta que entendeu? outro dia alguém falou assim: Nossa, Carol, mas Gramado é caríssimo, né? Eu falei: Eu catei lugar que não era caríssimo em Gramado, porque eu viajo com 3 júniors. Eu brinco que eu Sim. viajo com 3 júniors, que é meu filho, minha filha e minha nora. Eu não sei qual dos três come mais, né? Então eu falo assim: Gente, tem que ir no lugar que os júniors, que a gente consiga pagar a conta para os júniors, né? Eu brinco que eles são os júniors. Então, assim, não dá para ir em restaurante, porque assim, eu e o Valber, a gente come pouco. Né, a gente é mais a gente gosta de tomar um vinhozinho, uma cervejinha, Sim. tal. O nosso gasto, na verdade, é mais Vocês já assim, não são adeptos dos rodízios. Mas já a eu não, turma do Júnior, mas eu não valho um rodízio caro para mim, porque eu vou comer um pouquinho de salada, um pouquinho disso e eu sim, acabei, né? sim. Os Júnior já valem, né, o rodízio, porque quem come são eles, né? Então, assim, em Gramado, a depender do restaurante que você vai, é 700, 800 conto, eu não pago.
Eu não vou para um lugar para gastar em restaurante. Eu acho a experiência de. Essa é uma opinião minha. Sim. Ah, Carol, eu gosto de restaurante. Vamos marcar os meus restaurantes? Vamos marcar o seu restaurante. Eu estou dizendo o meu modelo de viagem com os meus filhos e com a minha nora. Então, assim, a gente vai mais por experiência. Né? A gente vai fazer uma coisa, vai fazer outra, não sei o quê. Ah, vamos comer, a gente compra água, a gente leva água na nossa mochila. A gente tem algumas sacadas que a gente Do faz. tipo, em vez de pegar um Uber, tem um metrô, e como O fazer e rei do metrô está tal. logo ali, Ele é da entendeu? O planilha, ele rei do. obviamente ele ia ter essas linhas do Ele metrô aí. pergunta que lado do hotel você quer sair, ele vai na saída e a gente sai do lado que você escolheu. A gente tem um amigo que viajou com a gente que ele falou desse lado ou desse lado, né? Então, assim, eu acho que se isso puder contribuir para alguém, né? Se isso puder contribuir para mais pessoas viajarem, porque assim, eu acho que o que a gente leva dessa vida é isso, né? São experiências. Não, com Eu sou certeza. grata por ter os meus filhos em movimento, em viagem desde muito pequenos, né? E eu acho sim que meus filhos, eles são diferenciados porque eles puderam vivenciar Eu acho que coisas. o crescimento, você se virar. Porque uma coisa é você se virar aqui em Aracaju, outra coisa é você se virar num lugar que não é o seu, com toda a dificuldade, a falta. Então, eu acho que deixa essas experiências, deixa até o ser humano mais preparado para qualquer A tipo gente de melhora, situação. A gente melhora, né? a gente melhora. A gente fez África do Sul quando a gente voltou. A minha filha fala até hoje, mãe, foi a melhor viagem que a gente fez, né? Então, assim, por que que foi a melhor viagem? Porque ela vivenciou coisas Sim, diferentes, né? Então, assim, viajar é bom demais. E é bom demais ficar em hotel bom, e é bom demais ficar em sim, cenário paradisíaco, e é bom com demais ter certeza. lugar instagramável, porque eu também só quero lugar instagramável para tirar Sim, foto, ninguém quer sair feia na fotografia, né? Então, assim, tudo é bom demais. Eu só acho que a gente precisa entender o seguinte: eu não consigo pagar 50 e ter uma coisa de 5.000, não, né? não dá. Então, assim, eu posso me programar por ter o de 5.000, mas os 50 também pode comprar isso, isso e isso. Então, assim, é uma questão só de planejamento. Então, acho que a vida Exatamente. é assim. Carol, muito, Eu que muito, muito agradeço, eu que obrigado. agradeço. Espero que você tenha Eu gostado. Sei que amei. você já deu várias entrevistas aí, Eu mas ficaria aqui mais umas 2 horas e meia. também, O Lincoln ia ficar assim, ó, tipo, e a gente ia ficar conversando, né, mas eu vou David? deixar para você, deixar a galera que está nos assistindo aí no gostinho de ver. Já pode falar o nome do projeto? Pode falar, O nome do projeto que vem aí, por favor, vou deixar você falar. Qual é o nome do projeto? tô de férias, Ali na sua Brasil! câmera, da sua Tô de férias, amiga. Brasil! Então, Todos de Férias Brasil vai ser mais um podcast aí que vem aqui nos estúdios Badalando, com conteúdo riquíssimo, um conteúdo que vai fazer você se planejar, meu amigo, para você ter coragem de viajar. Começar pequenininho, porque às vezes a galera acha, não, eu quero já começar ainda. Não, vai aqui pequenininho, às vezes você vai num município aqui, vai visitar a É. cidade do lado, vai visitar o estado do lado, e aí você vai criando, porque é aquele negócio, toda pessoa que eu conheço que começa pequenininho, diz que viaja que nem tatuagem. Começou uma vez, Não para não mais. para mais. Não para mais, mas é verdade mesmo. O movimento é bom. Se movimentar é bom, a energia muda, né? Só o fato de você ir de um lugar para o outro, de você conhecer uma pessoa, uma história de uma pessoa, né? É É rico verdade. demais, é muito rico. Carol, onde é que a galera acha você aí? Dê aí seu recado, na sua amiga, sua mais nova amiga aí, dê seu recado. Onde é que eu encontro? Me dê sua rede social aí. Minha rede social é @Carol_Ascencio. Ascencio é difícil, né? Mas deve estar aí no vídeo o meu nome em Não, algum aí lugar, Lincoln né? não deixa a gente sofrer, não. ASENCO. Carol_Ascencio, eu tô lá. E o meu Instagram, que eu não apareço muito, mas que eu vou começar a aparecer bastante, que é o da cvc.sergipe, né? E depois a gente vai trazer algumas novidades desse Instagram também, que o David vai me ajudar e tudo mais. Mas é fácil me achar. Acha aí no carol.ascencio, Carol_Ascencio, desculpa. E qualquer coisa vocês perguntam para esse moço aqui, que ele tem a minha ficha técnica. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao fim de mais um episódio incrível aqui do Badalando Podcast. Muito assunto, muita dica. Então, meu amigo, o papelzinho acho que rabiscou bastante. E você que estava na dúvida se viajava ou não, se é possível ou não, acho que a gente já conseguiu sanar muito. Então, eu fico muito feliz que todo o objetivo de cada episódio que eu faço é fazer você pensar, é fazer você conversar com seus amigos e trocar essas experiências com vocês. Fique ligado, a Carol já falou aí, tô de férias Brasil, daqui a pouco já tá
Vocês vão estar vendo aí esse projeto incrível. E eu fico aqui e até o próximo episódio. Valeu!